A ditadura militar no Brasil aconteceu de 1964 até 1985. Essa ditadura durou 21 anos. Foram 21 anos onde militares estavam no poder, ou seja, 21 anos onde não poderiam falar contra o governo. Isso fez com que os artistas se renovassem para colocar sua crítica e suas ideias em suas obras e não serem censurados por isso. Essa é a cultura da ditadura. AI-5, também conhecido como Ato Inconstitucional número 5. Antes do AI-5, a censura já era bem alta, mas depois da proclamação dessa instituição, as coisas ficam muito piores. Em 1968, Arthur da Costa e Silva assinou o AI-5, que basicamente dava total poder para o presidente. Esse tempo foi conhecido como uma época de repreensão, prisões sem motivo, desaparecimentos e tortura sistemática. Cultura em declínio, a censura em todo lugar. Nesses dias difíceis, cantores e artistas se reinventaram para conseguir fazer com que sua crítica fosse ouvida, mesmo que fosse muito bem escondida e mesclada. Um dos exemplos mais marcantes do jogo linguístico e musical presentes do período é a música Cálice, de Chico Buarque e Gilberto Gil. Além do título da composição ter som idêntico à expressão cálice, seus versos poderiam ser confundidos com divagação religiosa. Ouça um pouco a música. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Alguns artistas usavam a própria música para protestar contra a censura. Algumas dessas músicas ganharam caráter histórico dentro do movimento da MPB. Porém, algumas eram censuradas por não ter as características que o governo queria. E não, nem sempre era por falar mal do governo. Caso da música Como Eu Quero, de Paula Toller e Leone, Tortura de Amor, de Waldir Soriano, entre vários outros injustiçados. Outros cantores que fizeram barulho na ditadura foram Chico Buarque com Apesar de Você, Geraldo Vandré com o famoso Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, Caetano Veloso e Seu Vaiado e Não Compreendido é Proibido Proibir. Afasta de mim esse cálice. Em casos que nem a música funcionava, os artistas passaram a ir às ruas, em resposta a toda a censura, não só na questão cultural. As pessoas foram a público e começaram a protestar. As manifestações e protestos ganham as ruas em quase todas as principais cidades do Brasil nos primeiros anos após o golpe militar. Os estudantes começam também a radicalizar suas ações. Houve também greves de operários nessa época. Porém, nem sempre esses protestos eram pacíficos. Durante a ditadura civil-militar no Brasil, o cinema vivia um paradoxo. Era financiado pelo mesmo governo que lhe praticava a censura. O Estado governado pelos militares sabia que não poderia sufocar completamente o cinema, visto que era cercado pela grande indústria cinematográfica de Hollywood. Então começou a apoiar o cinema nacional, mas sempre evitando críticas ao regime, e para isso usavam a censura. Depois de 1975, o governo militar passou a financiar obras que não eram necessariamente voltadas para a ideologia que lhes agradava. Neste mesmo período surgiu um movimento chamado Cinema Marginal. Uma das obras que representou o movimento foi O Bandido da Luz Vermelha, 1968, de Rogério Sganzerla. Esse filme foi inspirado na vida real de um ladrão que roubava casas chiques, sendo somente o fim alterado. Outros filmes com o mesmo estilo são Matou a Família e Foi ao Cinema, 1969, de Júlio Bressani, e A Margem, 1967, de Oswaldo Candeias. Estas obras usavam do humor e do grotesco para criar alegorias sobre o estado do país, algo sem futuro e sem perspectiva política. O papel do protagonista não era mais ocupado pelo camponês lutador ou trabalhador consciente. Agora eram os marginais, como artistas, e os párias sociais.
Além disso, os heróis não eram mais honrados, eles possuíam uma moral dúbia. Fim da ditadura ou apenas na lei? O regime acabou quando José Sarney assumiu a presidência, no dia 1º de abril de 1985, o que deu início ao período conhecido como Nova República, ou Sexta República. Após a redemocratização, apenas mais um ponto para a ditadura. Uma forma direta e indireta da censura é a permanência de grande maioria dos arquivos referentes ao período militar estar inacessível à consulta de advogados, historiadores e da população em geral. Apesar de alguns arquivos estaduais da DOSP, Departamento de Lei Social, tais como os de São Paulo e os de Rio de Janeiro já encontrarem disponíveis para consultas, mas arquivos do mesmo órgão em outros estados continuarem lacrados e, em alguns, não se sabe o paradeiro deles. Outra parte dos arquivos militares encontra-se trancada por decisão do governo federal, com efeito para deles nunca será tornada pública, sob justificativa de se manter a ordem nacional. Em 1993, o Channel 4, uma grande rede de TV britânica, exibiu um filme dirigido por Simon Hertog e intitulou Beyond Citizen Kane, que conta a história da Rede Globo de televisão e suas ações sombrias no país até o ano de 1990. O documentário foi proibido no Brasil desde 1994, graças a uma ação judicial movida por Roberto Marinho. Existem poucas cópias em circulação no Brasil, além de versões piratas circulando pela internet como no YouTube. O filme conta com a participação de alguns artistas e políticos, como Lula, Chico Buarque, Leonel Brizola e Washington Oliveira. O documentário jamais esteve no circuito de cinema brasileiro e a exibição, que ocorreria no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, foi proibida pelo então presidente da República, Itamar Franco. Apesar de já estarmos em 2020, tantos anos após a ditadura militar, ainda podemos ter censurados. E isso é importante saber para que, assim, o Brasil tenha a ordem. Me dê um beijo, meu amor. Eles estão nos esperando. Os automóveis ardem em chamas. Derrubar as prateleiras, as estátuas, as estantes, as vidraças.